está chegando. Você sabe o que isso significa? Você sabe o porquê o Drex chega em 2026 no Brasil? Quais são as consequências disso para a sua vida, para o seu futuro? Nesse vídeo você vai entender, pois esse é o nosso quadro Giro de Notícias, onde eu trago para você várias informações importantes que estão impactando o Brasil e o mundo e estão relacionadas aos planos dos poderosos que estão preparando o nosso planeta para uma nova ordem que a Bíblia profetiza como sendo o governo do Anticristo. Bem, eu já quero começar falando sobre o Drex, tá? Porque ele está chegando e isso significa uma grande mudança em nossas vidas. E o Drex, basicamente, é uma moeda digital do governo. E ela não está chegando apenas no Brasil. Na realidade, nos últimos anos, ela foi implementada na China, nos Estados Unidos, em vários outros países importantes na Europa. Então, ela está chegando em várias regiões do mundo, está acontecendo uma padronização. E veja, isso já foi predito lá atrás. Quando a gente pega essa capa da revista The Economist, do ano de 1988, eles nos avisam para estarmos prontos para uma moeda digital. E aqui nós temos um simbolismo muito interessante, né, nessa capa. Nós temos a figura da Fênix, que eles costumam utilizar bastante, né? Então nós temos a Fênix em cima de todas as moedas existentes do mundo e essas moedas físicas, né, pegando fogo. Ou seja, as moedas que nós conhecemos, o dinheiro que nós conhecemos, dólar, real, yuan, enfim, todas as moedas existentes, o dinheiro físico, ele vai acabar. E algo novo irá surgir no lugar. Então é por isso que nós temos o dinheiro aqui sendo queimado e a Fênix no lugar. E esse algo novo é justamente essa moeda digital que está chegando em várias regiões do mundo. Ela está agora, né, o Drex vai chegar, ele vai ser usado no telefone, por meios digitais, só que no futuro o Drex vai estar dentro de você, claro, que aceitar o sistema. É interessante porque nesse artigo que vai nos anunciar o Drex, o próprio escritor ele vai falar para nós sobre o texto da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 17, onde é dito que ninguém compraria nem venderia, exceto aquele que tiver a marca. Então o mundo está se adequando em vários sentidos para a chegada do governo do Anticristo, inclusive, né, desse controle total de compra e venda. E o Drex torna isso possível. Com o Drex é possível impedir que você compre algo ou venda algo. É possível que a inteligência artificial faça esse processo, por exemplo. É possível que todos os seus bens sejam bloqueados de uma maneira muito fácil, como se você estivesse apertando o botão pronto, bloqueou todos os bens da pessoa tal. Então, de fato, isso aqui demonstra como eles estão avançando de maneira muito feroz em direção à padronização, né, do mundo, digitalmente falando, para a chegada do governo do Anticristo em vários sentidos, em vários aspectos. Partindo para outro tema aqui, meus amados, nós tivemos agora na China sendo realizada a primeira Olimpíada de robôs, né? Deixa passar o anúncio ali. Então nós vimos, ó, por exemplo, robôs lutando boxe, né? Robôs correndo, robôs jogando futebol, executando várias tarefas, tá? E as pessoas hoje estão experimentando o impossível, tá? O que era impossível antes, em poucos anos se tornou possível. Por que eu estou falando isso? Porque por anos os filmes nos apresentaram que os robôs chegariam, não é mesmo? Por anos os filmes nos anunciaram essa realidade. E agora nós estamos experimentando ela. Só que os filmes também nos dizem como essa história vai acabar. Os filmes nos dizem que esses robôs aqui, agora nós estamos no início, a gente está vendo isso aqui, parece engraçadinho, parece inofensivo, né? Mas vai chegar um momento onde esses robôs, eles vão evoluir de tal forma que eles vão se tornar casca para demônios. Essa é a mensagem que todos os filmes que são lançados pelos poderosos na grande mídia, em seus meios de propaganda, nos passam. E no último estudo eu mostrei para você que há uma fórmula de feitiçaria por trás disso, né, dessa mensagem
tanto dos robôs e de outras mensagens que vêm através dos meios de propaganda, que é a magia menor descrita por Anton LaVey, o criador da Igreja de Satanás. Então, eles nos anunciaram anos antes de acontecer, agora está acontecendo, e o final da história, né, não é nada bom. Bem, falando em robôs, eu quero mostrar para vocês uma espécie de documentário que foi feito por esse canal aqui no YouTube, Joy Hatab, onde ele foi uma fábrica de robôs na China. Acompanhe comigo. Bem-vindo! Então você veja, quando ele entra nessa fábrica de robôs, nós já temos aqui o simbolismo do cavalo branco, né? Quem é o cavalo branco na Bíblia? O cavaleiro do cavalo branco, o anticristo. Ele vem para dominar. E eu venho falando para vocês isso. Toda essa plataforma digital que a gente está vendo agora, ela vem para o anticristo dominar. O trono do anticristo nessa nova ordem mundial, ele é digital. Ele é através da alta tecnologia. É assim que ele vai poder, né, de maneira, tentando emular o Criador, né, ele vai tentar ser onisciente, onipresente. Ele vai vigiar as pessoas dentro dos seus corpos ou em todos os lugares, vai entender suas emoções, vai poder controlar tudo e todos, o que compram, o que vendem, etc. Então, isso só é possível através do sistema digital que nós estamos sendo introduzidos agora. Isso, inclusive, faz parte do grande plano transhumanista. Os X-Robot. É aqui onde eles constroem robôs humanoides. Estamos acompanhados pelo próprio fundador da empresa. Ele disse, este é o nosso primeiro robô. E isso é ouro? É. Ele pode fazer o movimento humano e falar. Essa é a primeira coisa que você vê. Agora, o que vamos ver por dentro? China! Posicione seu rosto em frente à tela e tente movê-lo. E você verá que ele segue você. Quantos por cento eles alcançaram? Próximo. Perto de humanos. Segundo ele, 98%. Agora estamos entrando na sala onde você verá o futuro, onde você verá o quanto a China avançou em robôs humanoides. Eles estão construindo um exército nesta sala. Esse é o mais novo robô que eles têm na X-Robot. Esse é o novo. Meus amados, de fato é algo assustador, é algo... Para quem tem os olhos espirituais, isso é algo demoníaco mesmo, né? Aonde isso vai chegar, está muito evidente. E, bem, nós fomos preparados por anos para esse processo, né? Aonde as máquinas começam a se introduzir em nossa sociedade, não é mesmo? Isso está acontecendo. Bem, não só, né, essas máquinas serão usadas para poder substituir as pessoas em seus empregos, serão usadas como mão de obra, né? As elites estão anunciando isso. Não só serão usadas para nos controlar, mas também estão sendo usadas dentro do plano transhumanista. Veja só que interessante. Você usaria uma barriga de aluguel robótica? A China desenvolve o primeiro humanoide gestacional do mundo capaz de dar à luz a um bebê vivo. Então veja, eu venho falando para vocês sobre como a China é um grande laboratório da nova ordem mundial. Fiz 2 estudos falando a respeito disso. Mostrei provas, mostrei os próprios figurões da elite mundial falando a respeito disso. E agora nós estamos vendo, né? Vários avanços estão sendo testados ali, né? De controle, de transhumanismo, 5G começou lá, 10G está sendo testado na China. E falando em transhumanismo, veja só essa notícia. A fusão entre robôs e humanos está se tornando uma realidade. Sam Altman prepara um projeto de 850 milhões de dólares. Sabe quem que é o Sam Altman? É o CEO do ChatGPT, né? O CEO, ou melhor, da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT. O CEO da OpenAI, Sam Altman, está trabalhando para
cofundar uma nova startup de interface cérebro-computador chamada Merge Labs e levantar financiamento, provavelmente em grande parte por meio do braço de investimentos da OpenAI, disseram fontes anônimas ao Financial Times. Então, basicamente, meus amados, esses homens aí que estão no controle do mundo, né, que hoje possuem empresas de certos serviços que você talvez utiliza, eles estão trabalhando em coisas muito mais complexas do que você pode imaginar. Eles estão trabalhando para modificar completamente os seres humanos. Essa é a verdade, né? E o próprio jogo INWO nos falou a respeito disso aqui, ó. A fusão entre homens e robôs, né? Tá aqui, ó. Blinded by Science. Uma carta onde nós vemos a inteligência artificial, a robótica sendo integrada aos seres humanos e criando uma coisa nova. Até mesmo em uma capa recente da revista The Economist, nós vemos, né, eles anunciando os seres humanos sendo integrados à inteligência artificial, sendo integrados à rede, né? Você vê todos esses cabos sendo ligados ao cérebro dos seres humanos, né? Nós temos aqui a figura do homem vitruviano, né, que simboliza o homem perfeito, ao mesmo tempo que nós temos a inteligência artificial sendo linkada aos nossos cérebros, nós temos as pessoas segurando as seringas, porque é através das seringas que o grande projeto transhumanista está sendo testado e aprimorado e aplicado, né? É através disso que os robôs estão sendo colocados nas pessoas, que meus amados, dentro dessas tecnologias, eu vou até falar um pouco nesse vídeo de hoje, né, que vem acontecendo por conta dessas coisas aqui. Existem médicos que não estão nem entendendo o que estão vendo. Existem tecnologias que estão sendo colocadas nas pessoas que não tem só a ver com grafeno, não tem só a ver com nanorobôs. Tem a ver com coisas inexplicáveis, organismos pequenos inexplicáveis. Como se fosse realmente algo demoníaco mesmo, né? Enfim. Eu quero trazer para vocês, falando já sobre essa operação transhumanista, nós temos um documento que é, né, ligado aí às autoridades americanas, né, a Força Aérea Americana, de setembro de 1996, onde eles falam sobre nanotecnologia. Esse documento diz que a nanotecnologia irá influenciar a sociedade de forma dramática, né, como se fosse a descoberta do fogo, da agricultura e também da escrita, tudo junto, né? E que a nanotecnologia ela vai chegar a um ponto atômico. E que isso será, né, enfim, inclusive usado dentro de um cenário médico, né, até mesmo para lidar com questões ligadas ao câncer. A nanotecnologia está ou não está, essas ferramentas sendo levadas às pessoas com a desculpa médica. Em 1996, esse documento aqui já mostrava, né, esse plano. O que a gente vem vivendo nos últimos anos já foi planejado há muito tempo por eles, né? Antes de eu mostrar essas imagens de microscopia para você que foram tiradas, né, que foram captadas pelo Dr. Wilfredo Stokes, eu quero trazer aqui as últimas contribuições que nós recebemos para o nosso trabalho. O Matrix Mundial é um canal independente, todos os estudos que nós lançamos todos os meses são possíveis graças ao apoio que vocês nos dão. E desde o último vídeo nós recebemos duas contribuições que foram dos irmãos Rafael Dib, que é um contribuidor fiel, está contribuindo, se eu procurar aqui os últimos 10 vídeos, você vai encontrar, se não em todos, na grande maioria, contribuições do irmão Rafael Dib, e ele deixa uma contribuição generosa. E temos também o irmão Hugo da Silva, que também é um contribuidor fiel do nosso canal e também deixa uma contribuição generosa. Eu peço a você que, caso você acredite naquilo que nós fazemos aqui no canal Matrix Mundial, contribua. Nós temos aí na sua tela a nossa chave Pix para que você possa deixar a sua contribuição. Temos também na descrição o PayPal e outros métodos que você pode utilizar para ajudar esse trabalho, mesmo estando fora do Brasil. Nós precisamos da sua ajuda. Nos ajude. Eu conto com você. Bem, vamos continuar então. Eu vou deixar para vocês aqui, né, algumas imagens que foram captadas pelo Dr. Wilfredo Stokes,
Ele até mostra aqui robôs, pequenos robôs, dentro de pessoas que passaram, né, por tudo que a gente sabe que passaram, né? E eu vou estar lendo o que ele escreveu sobre isso, sobre essas imagens de microscopia. Nós fizemos quase ou nenhum progresso em entender como funciona a nanobiotecnologia tóxica, genética e psicológica desta agressão, pois ela possui conceitos superiores aos nossos conhecimentos. Então, mesmo isso que você está vendo aqui, essas tecnologias, tá, que ele está vendo no microscópio, ele não entende o que é. Ele não entende. Nada disso é apenas grafeno ou apenas proteína spike. Podem ser parasitas, reptilianos, vida sintética, semissintética ou pura biologia que desconhecemos. O grave é que isso está presente nos corpos de todas as pessoas que passaram por certos procedimentos, né? Tanto no nariz quanto furando. E essas estruturas não estão crescendo aleatoriamente, elas têm uma função específica, não são rejeitadas pelo organismo e estão fazendo parte de uma grande mutação na humanidade. Venho dizendo isso há anos. Ser magnetizado é estar condenado, significa ser mutante, que seu corpo perdeu a batalha e está se adaptando a essa tecnologia complexa e altamente superior. Esta informação é para diferentes setores, o público em geral, médicos, estudantes de medicina e especialmente para médicos especialistas e pesquisadores em fisiologia, fisiopatia, biólogos moleculares, nanotecnólogos, patologistas, geneticistas, biólogos puros, biólogos macromoleculares, engenheiros de sistemas e sinais eletromagnéticos, hackers. Se não estudarmos o que acontece nos corpos das vítimas dessas armas biológicas, não poderemos desenvolver nenhum tratamento para as pessoas que ainda estão morrendo e morrerão aos bilhões. Então ele coloca aqui para todos esses especialistas que vejam essas imagens. Ele coloca que essas tecnologias são incompreensíveis para ele, mesmo ele, o Dr. Wilfredo Stokes, sendo um especialista na área. Sabe por que ele não entende? Porque isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Essas coisas que estão sendo colocadas nas pessoas, nós fomos treinados, inclusive, a encarar isso aqui como sendo mera tecnologia. Não, isso é guerra espiritual. Faz parte do processo da marca da besta. O sistema da besta quer estar dentro de você. Não à toa nós temos, por exemplo, essa patente aqui. Ou melhor, esse artigo aqui, onde nós vemos o seguinte, tá? Nós estamos aqui em uma revista científica, Science Daily, né? A nanotecnologia pioneira captura a energia das pessoas. Sabe por que a nanotecnologia precisa captar a energia de você? Porque ela vai estar dentro de você. A internet vai funcionar dentro de você. A internet da nova ordem mundial. Você vai ser um nó dentro da rede. Isso se chama bioconvergência digital. Está aqui. Em uma das grandes, né, revistas de ciência, inclusive, como fonte, Universidade Estadual de Michigan. Isso foi em 2016, meus amados. Em 2016 eles anunciaram isso, mas eles vêm testando isso muito antes. Entende? Então, o sistema quer estar dentro de você. Tá aqui, ó. Tá aqui. A era do super-humano. Os super-humanos que eles estão colocando são aqueles que estarão dentro do sistema da besta. Os modificados, os profanados. Não à toa, eles não entendem, os médicos não entendem, os especialistas não entendem essas tecnologias. Inclusive eu venho vendo, né, alguns estudos que vêm colocando que não é só grafeno, isso ou aquilo, como o próprio doutor falou aqui. Alguns encontram ovos, outros encontram formas de vida. Coisas estranhas. Então as pessoas estão sendo contaminadas e nós precisamos nos levantar contra isso. E não são só as pessoas que estão sofrendo, tá? Até esse vídeo, né, que coloca uma notícia de que mRNA foi aprovado agora para gatos e cães nos Estados Unidos da América. Então eles querem modificar animal, ser humano, tudo. Eles querem atuar, né, para poder profanar toda a obra da criação. E veja,
Coisas estranhas estão acontecendo. Eu vou mostrar para você uma delas, tá? Inclusive, talvez o próximo estudo que eu vá fazer, eu vou falar mais a respeito da modificação genética dos animais e os efeitos que isso vem causando. Mas veja só comigo. Alerta urgente aos carnívoros. Cientistas descobrem porcos com carne azul neon que podem ser venenosos. Aqui, ó. Por que você acha que isso vem acontecendo? Olha só essa carne. Você acha que isso é natural? Você acha que isso é normal? Isso é mutação genética. Eles estão brincando de Deus. Eles estão fazendo isso com os animais e com as pessoas. Não à toa, as pessoas estão mudando em vários aspectos, inclusive seu comportamento, se tornando mais agressivas e etc. Pois bem, é o que a Bíblia coloca, né? Isso já aconteceu no passado. Quando a gente vê o texto do Gênesis 6, né? Que vai falar inclusive a respeito dos Nephilim, dos gigantes que existiam no passado, graças à profanação dos anjos caídos, né? Eles profanaram os animais também. Veja só. E disse então o Criador: destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Por que o Criador se arrependeu de ter feito os répteis, as aves do céu, os animais em geral? Qual foi o pecado dos animais? A gente ouve aquela historinha, né, de que o dilúvio aconteceu porque os seres humanos eram ruins. Hoje, meu Deus do céu, as pessoas são ruins ainda, né? Talvez piores do que nessa época aqui. Não foi por conta de pecado, não foi por conta de maldade genérica, foi profanação genética, foi corrupção da obra do Criador. É por isso que ele queria destruir tudo. Ele se arrependeu de ter feito, porque tudo foi profanado. Não à toa, de novo, aqui acima nós vemos justamente isso sendo descrito. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Então, o que aconteceu no passado, a contaminação dos animais, dos seres humanos, está acontecendo agora. E muitos cientistas nem conseguem explicar. Essa é a verdade. Meus amados, eu me despeço por aqui. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu não estou hoje 100%, né? Uma dor de cabeça tremenda, mas não vou deixar de trazer aqui notícias por conta disso. Então ore pela minha vida, curta, compartilhe esse vídeo também para poder nos ajudar a fazer com que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.